alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instituição do Direito Público e Privado, do curso de graduação em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Renata Nobre, eu estou com vocês aqui nessa disciplina. Nós estamos na nossa terceira aula da unidade 1, conceituando o Estado e conhecendo os seus elementos. Nós já falamos um pouco aí sobre a história do direito, fizemos todo esse caminhar histórico aí do direito até ao presente momento, né, no século XXI, com os apontamentos mais importantes. Conhecemos um pouco sobre as fontes do direito, como aquele nascimento do direito, né, enquanto fontes formais e materiais, a divisão aí das fontes formais como fontes escritas e não escritas. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o Estado e os seus elementos constitutivos. Então, gente, o conceito de Estado, ele vem evoluindo desde a antiguidade, a partir aí da polis grega e da civitas romana. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Estado, embora tenha um significado vago. Já a Inglaterra no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha no século XVI, também usaram o termo Estado como uma definição aí de ordem pública. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão na literatura científica foi o filósofo Maquiavel em seu livro O Príncipe, que foi escrito aí em 1513. Segundo Eli Lopes Meireles, o conceito de Estado ele vai variar aí de acordo com o ângulo em que ele é considerado. Então, se a gente verifica por um ângulo sociológico, nós falamos que Estado é uma corporação territorial dotada de um poder, né, de mando originário. Quando a gente pensa nesse ponto de vista, nesse ângulo político, nós falamos que ele é uma comunidade de homens, né, que está fixada aí sobre um território, com um poder superior de ação e de mando. Quando a gente pensa no ângulo mesmo constitucional, a gente já visualiza o Estado como uma pessoa jurídica territorial soberana. Então, por ser uma pessoa jurídica de direito público, na forma prevista no artigo 40 e 41 do novo Código Civil, o Estado ele pode contrair direitos e obrigações relacionando-se tanto internamente com os seus servidores, como também com os seus cidadãos, né, e com outras pessoas também do direito público ou privado, quando externamente aí com outros estados soberanos. Então, nós vamos compreender um pouco que o Estado ele é essa junção, essa união aí indissociável que vai formar o Estado, é o povo, o território e a soberania. Então, nós podemos perceber que, apesar desse conceito, que é um conceito de uma figura abstrata criada aí pela sociedade, nós também podemos entender que o Estado ele é uma sociedade política criada pela vontade de unificação e de desenvolvimento do homem com o intuito de regulamentar e de preservar aí o interesse público. Então, ele origina-se exatamente da vontade de quê? De preservação desse interesse, né, do bem comum, considerando que a sociedade natural, ela não detinha os mecanismos, né, essa questão da regulamentação mesmo, necessária para promover a paz e o bem-estar entre os seus membros. Então, a única forma de preservação do bem comum aí foi a delegação de poder a um ente central, né, ou seja, ao próprio Estado. Então, o Estado, ele não é reconhecido somente através do seu poder, mas também dos seus elementos constitutivos, como eu falei aí, do povo e do território e da soberania. Então, nós vamos compreender agora um pouquinho dessa constituição, melhor, do significado desses elementos que são elementos constitutivos do Estado. Vamos agora passar aqui para o povo. Diz respeito a todos os que habitam o território, englobando todas as pessoas, mesmo que elas estejam temporariamente no território ou que não tenham qualquer vínculo com o Estado. Mas há uma diferença entre as referências de população, povo e cidadão. Para entender, a população refere-se a brasileiros, né? Brasileiros e estrangeiros em território nacional. Já a palavra povo, ela se caracteriza pelos natos e naturalizados. E os cidadãos são aqueles, né, os nacionais que possuem direito político. Então, quando a gente pensa, né, a gente fala dessa questão de um dos elementos constitutivos do Estado, que é o povo, nós podemos perceber essa junção, essa compreensão aí global da sua Constituição. Então, o povo não é só o povo em si,
né? O povo é a população, são os cidadãos que compõem o Estado, ou seja, ele é caracterizado por esse conjunto de pessoas aí que se unem com o intuito organizacional e até mesmo fiscalizador, né? Nós podemos falar isso. Então, o povo aí é essa população do Estado considerada sob esse aspecto puramente jurídico, esse grupo humano aí encarado aí na sua integração numa ordem estatal determinada, né? Então, é um segundo elemento, é um elemento extremamente importante também do Estado, e ele é indissociável aí dos outros elementos constitutivos. Um outro elemento é o território. E o território é o lugar onde há uma aplicação do ordenamento jurídico. Então, é a base física em que está fixado o elemento humano. É nele que o governo pode exercer a sua organização e validar suas normas jurídicas. O território ele se constitui do solo, do subsolo, das águas territoriais, das ilhas, dos rios, dos lagos, dos portos, do mar, do espaço aéreo. Então, pessoal, nós podemos falar que o território é o país propriamente dito, né? E, portanto, o país ele não se confunde com o povo ou nação, não é sinônimo de Estado, no qual constitui apenas um elemento. A especificação territorial do Estado como elemento constitutivo do seu reconhecimento destaca aí o critério espacial, né? O aonde ocorrerá a incidência aí das normas jurídicas. E nós podemos ainda destacar que o território ele não compreende unicamente o solo, né? Mas também aí o subsolo, o espaço aéreo, dentre outros. E o outro elemento constitutivo aqui é a soberania, né? Então, a soberania para o jurista Miguel Reale é o poder que tem uma nação de organizar-se juridicamente e de se fazer valer dentro de seu território a universalidade de suas decisões nos limites e dos fins éticos de convivência. Então, a soberania ela é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Então, a soberania do Estado, ela encontra-se intrinsecamente, né, como um elemento constitutivo e ela deve ser exercida em seu território e também transporta aí essa ideia, né, de ordem interna, né, com o poder de impor determinações e condições, isto é, de regulamentar a ordem social interna. Então, a afirmação de que a soberania ela é uma qualidade essencial aí do Estado significa que o Estado ele é uma autoridade suprema, né? Então, a autoridade ela costuma ser definida como direito ou poder aí de emitir esses comandos obrigatórios e esse poder efetivo de forçar, entre aspas, aí, os outros a certa conduta, não basta para constituir uma autoridade, né? Então, a soberania ela é tanto a força, né, ou o sistema de força que decide o destino aí dos povos, que dá o nascimento ao Estado moderno e preside também ao desenvolvimento quanto à expressão jurídica dessa força no Estado, constituindo aí, segundo os imperativos éticos, né, econômicos, religiosos da comunidade nacional. Mas também não é nenhum desses elementos separadamente. A soberania, nós temos que analisar sempre aí nessa perspectiva sócio-jurídica e política, né, ou não é soberania. Então, a soberania, em outras palavras, é exatamente essa capacidade jurídica e territorial de autodeterminação, fixando aí a competência dentro do território estatal e limitando também a invasão de outro Estado. Agora, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os elementos constitutivos do Estado e o conceito de Estado. E na nossa próxima aula nós vamos falar, e última aula, né, da unidade 1, nós vamos falar aí sobre a diferença do direito público e direito privado. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá para a nossa próxima aula.